Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Então vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 em diante. E vamos continuar falando do tema todo desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus é o tema da mensagem dessa noite. O apóstolo São Paulo, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender esta verdade. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, agora é aquele momento em que nós ouvimos a tua voz. Ouvimos o teu Espírito nos ensinando coisas profundas, nos ensinando coisas úteis, nos ensinando coisas que são de fundamental importância para que nós possamos viver a nossa vida em perfeita vitória, para que nós possamos ver o mover sobrenatural dos céus na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Então nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender um pouco mais de ti. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com os teus pequeninos, com os teus escolhidos, com as ovelhas do teu rebanho, com aqueles que pertencem verdadeiramente a ti, Deus de todo o universo. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, e que o teu nome, Senhor Deus, venha a ser glorificado através de tudo aquilo que for proclamado desse altar, e que a vida espiritual do teu povo seja fortalecida através dessa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, Paulo disse para a igreja de Éfeso, onde ele permaneceu durante 3 anos consecutivamente. Quando ele se despedia da igreja, ele disse: olha, eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, o verdadeiro pastor,
o pastor vocacionado por Deus, ele tem a obrigação de ensinar à igreja todo o desígnio de Deus. Eu disse hoje aqui de manhã que não basta você ter uma visão macro de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor dos céus e da terra, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Não. Você tem que ter também uma visão micro de Deus. Conhecer Deus nas minúcias, conhecer Deus nos detalhes, conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. E isto só é possível quando você congrega numa igreja onde o conhecimento de Deus é prioridade número 1. Nesta igreja aqui, o conhecimento de Deus é prioridade número 1. Você tem que ter o conhecimento de Deus. Se você não tiver um conhecimento profundo de Deus, se você não conhecer todo o desígnio de Deus, você não vai conhecer Deus como Deus quer ser conhecido. Você não vai conhecer a si mesmo. Você não vai entender o que é o cristianismo, na verdade. Você não vai entender nada, absolutamente nada. Agora, através do conhecimento, aí sim, você conhece Deus como Deus quer ser conhecido. Você conhece a si mesmo. Você conhece o cristianismo. Eu tenho dito que é tão importante esses desígnios de Deus, que são as minúcias, que são os detalhes. Por exemplo, uma pessoa de Deus, ela tem que ter conhecimento de que Deus é soberano. Ela tem que ter conhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Você jamais vai ter uma vida espiritual saudável se você não compreende que Deus está no controle de tudo, inclusive da tua própria vida, da minha própria vida, da nossa própria vida. Então, você tem que saber que nada nesse mundo, mas nada, absolutamente nada, acontece sem que seja segundo a vontade soberana de Deus. Isso é fundamental. Então, se você não entender que é Deus que predestina, se você não entender que é Deus que mantém o controle total, absoluto da tua vida nas mãos dele, você jamais vai saber quem é Deus. Você não vai compreender Deus. Jó demorou para entender Deus, viu? Mas ele teve uma hora que ele entendeu. Vamos lá no livro de Jó, para a gente ver isso aqui. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, versículo 2. Depois que ele compreendeu essas verdades, aí ele vira para Deus e diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você vê, ninguém nessa terra, nada nesse mundo pode frustrar os desígnios predestinados de Deus. Nada pode frustrar aquilo que Deus determinou. Olha, irmãos, o que Deus determinou para a tua vida, para a minha vida, para essa terra, para esse mundo, tem que se cumprir. Mas tem que se cumprir mesmo. Ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Já que estamos aqui perto, abra em Provérbios, capítulo 19. Veja o que Salomão diz aqui. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Ele diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Quer dizer, o homem faz planos, o homem tem muitos propósitos. Nós falamos disso nos cultos passados aqui na igreja. Eu dei o meu exemplo. Quantos propósitos eu tinha na minha vida. Eu fiz plano de ser tudo nesse mundo, jamais de ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça que eu seria um pastor, que eu seria um pregador. Mas está aqui escrito, ó. Leia outra vez. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vai permanecer, vai se cumprir, vai acontecer aquilo que Deus determinou para a vida dele. Por que hoje eu sou um pastor? Por que hoje eu sou um pregador? Foi uma escolha minha? Foi uma decisão minha? Não. Foi uma escolha soberana de Deus. Então, nós temos que saber que Deus já nos conhecia desde antes da fundação do mundo. Nós temos que compreender que foi Deus que nos escolheu, que foi Deus que nos predestinou, que foi Deus que estabeleceu desígnios para nossas vidas,
que nós não estamos aqui nesse mundo movidos por uma força cega, nós não estamos aqui nesse mundo vivendo um jogo de sorte, nós não estamos aqui nesse mundo por obra do acaso, nós estamos aqui nesse mundo vivendo os desígnios predestinados de Deus para nossas vidas. Diga graças a Deus por isso. Abra no livro de Jonas, para eu mostrar uma coisa. Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1. Deus chega para esse homem e diz assim: dispõe-te, versículo 2, tá? Capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então, nós já conhecemos muito bem essa história de Jonas aqui. Só que eu quero dizer para você que essa história de Jonas não é uma alegoria. Há pregadores, há pastores que dizem que isso aqui é uma alegoria, que isso não foi uma coisa real, que isso aqui não foi uma coisa verdadeira. Não, isso é uma história real, verídica. Não é uma alegoria, não. O próprio Jesus Cristo, ele se dirigiu a Jonas, ele se referiu a Jonas como sendo uma figura histórica. Jesus disse que Jonas foi um profeta cuja pregação acabou resultando no arrependimento do povo dessa cidade aqui de Nínive. O pastor Jesus falou isso? Falou. Segura aí. Abra em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 40 e 41. Jesus disse assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Você vê? Então Jesus mostra que isso aqui é uma história real, uma história verídica. Pastor, mas é possível um homem ficar 3 dias, né, dentro do ventre de um peixe, dentro de um ventre de uma baleia? É possível, sim. Já houve fatos, né, comprovados de pessoas que foram engolidas por uma baleia e permaneceram 3 dias no ventre da baleia. Os estudiosos, os cientistas, eles dizem que no ventre de uma baleia, no estômago de uma baleia, há espaço suficiente para armazenar o oxigênio de uma forma que seja suficiente para que uma pessoa sobreviva ali dentro. Então, a palavra hebraica que é traduzido por baleia é grande peixe, tanto no hebraico como no texto grego original. Grande peixe. Então Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Volte em Isaías, vamos lá em Isaías, para a gente entender bem isso aqui. Esses desígnios predestinados de Deus. Isaías capítulo 46. Versículo 9 em diante. Deus fala assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Está vendo? Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a vontade do homem. Hã? Mas o que é que se diz nas igrejas? Deus tem que respeitar o homem. Deus tem planos, né? Mas Deus não pode executar os seus planos se o homem não permitir. O homem tem livre-arbítrio. Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Não é isso que está na Bíblia. Deus está dizendo aqui: farei toda a minha vontade. Deus não faz a vontade do homem. Não é Deus que tem que submeter o homem. É o homem que tem que se submeter a Deus. Por exemplo, você acha que eu poderia recusar ser um pastor? Eu poderia ter recusado. Não quero ser pastor. Eu quero ser diplomata. Não, senhor Deus, eu não quero negócio de pastor comigo, não dá.
eu quero ser um técnico em fabricação nuclear, não quero sair daqui não. Eu quero permanecer na Nuclebras, eu quero me especializar cada vez mais, eu quero cada vez ganhar mais dinheiro, ter mais prestígio, mas não quero ser pastor. Você acha que eu poderia recusar? Poderia ou não poderia? Nunca. Jamais. Você acha que eu poderia ter recusado pregar o evangelho da graça de Deus, depois de anos e anos e anos pregando um falso evangelho, proclamando uma mentira espiritual, quando Deus me revela esse evangelho da graça de Deus, e Deus diz: Carlos Magno, a partir de hoje você não prega mais o falso evangelho, a partir de hoje você vai pregar o meu evangelho. Você acha que eu poderia ter recusado isso? Nunca. Por quê? Porque tudo isto, irmãos, já estava estabelecido nos desígnios predestinados de Deus. Nos desígnios predestinados de Deus. E eu sempre digo assim, olha, eu teria 1000 motivos para ter recusado isso. Se fosse pela lógica humana, né? Teria 1000 motivos. Eu teria 1000 motivos para já ter desistido de ser pastor. Ao longo da minha vida, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas incompreensões, tantas difamações, tantas calúnias, tantas coisas. Eu teria 1000 motivos para ter desistido de tudo. Mas olha, o homem não pode frustrar os planos de Deus. Não pode. Tudo que eu passei do passado, o período que eu vivi na idolatria romana, os anos que eu passei enganado na universal do reino do capeta, né? Tudo isto já estava dentro dos planos de Deus. E tudo isso foi para o meu bem. Tudo isso foi para o meu bem. Pastor, pera lá. Quer dizer que os anos que o irmão passou na idolatria, os anos que o irmão passou na seita universal, foi para o bem do irmão? Isso trouxe benefício? Trouxe. Vou explicar para você por quê. Abre Romanos. Por isso que você tem que conhecer todo o desígnio de Deus. Romanos capítulo 8. Enquanto Deus não me revelou isso aqui, eu sofri muito. Eu não entendia. Eu achava que Deus era injusto. Eu dizia assim, como é que pode? Deus fazer eu largar tudo, Deus me tirar do melhor emprego que eu tive na vida, de uma vida de abundância, de uma vida de muita pompa, e Deus agora me fazer passar essas decepções todas? Até que Deus me revelou isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é Deus que chama, não é o homem que vem, não é o homem que decide, é Deus que chama. E Deus chama segundo o seu propósito. Aí versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então hoje eu sei que Deus me preparou para ser um pastor. Deus me preparou para ser um pregador do evangelho da graça de Deus. Deus fez, por exemplo, eu conhecer as entranhas da igreja católica. Eu conhecia as entranhas, eu era coroinha. Eu convivia com os padres. Eu conhecia os bastidores da igreja. Depois Deus me coloca, sabe, no mundo subterrâneo das seitas pentecostais. Aquele mundo que ninguém aqui fora conhece. Para que Deus fez isso comigo? Hoje eu sei. Para que eu pudesse pregar com autoridade sobre a iniquidade, sobre o filho da perdição, sobre o falso profeta, sobre o falso pastor, sobre a falsa igreja. Então, na verdade, Deus, Ele foi me treinando durante muito tempo. Deus me treinou durante muito tempo. Deus fez eu andar por esse mundo. Deus me fez conhecer muitos países, sabe? Eu andei por todos os continentes. Eu vi, olha, religiões de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é maneira. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu senti como o coração dos judeus é endurecido em relação ao Senhor Jesus Cristo. Jesus para eles é nada, absolutamente nada.
Você chega em Israel, você pergunta, Jesus é o que para você? Ele diz, nada. Apenas um mestre que existiu nesse mundo. Nada mais do que isso. Veja como o coração dos judeus é endurecido em relação ao nosso Deus. Eu vi isso, eu presenciei isso. Eu vi como é que a religião dos homens vai fanatizando as pessoas. Veja quanta coisa a gente vê aí em nome de Deus. Gente matando, gente explodindo carro cheio de bomba, gente colocando explosivo no corpo, entrando dentro de um shopping e detonando tudo para matar a pessoa, em nome de Deus, porque disseram para eles, não, se você fizer isso, você vai na mesma hora ser levado a um paraíso, você vai ser recebido por 27 virgens, 27 mulheres lindas, maravilhosas, e você vai viver uma vida espetacular. E o cara crê nisso, e a pessoa acredita nisso, e vai lá e se mata, e mata os outros. Pessoas dando tudo que tem, porque o cara diz, se você der, Deus vai curar a tua doença. Se você der o dinheiro da poupança que você juntou durante anos e anos e anos e anos, Deus vai trazer o teu marido de volta. Você sabe o que é uma esposa cujo marido abandonou a casa, que está vivendo nos braços de outra mulher, que está nos braços de um amante, e o sujeito diz, se você fizer isso, Deus vai trazer o teu marido. Ela ama o marido, ela quer a família reconstruída, ela quer o seu casamento restabelecido, ela dá o que tem e o que não tem. Eu vi isso, eu presenciei isso. Como que a religião dos homens manipula as pessoas, fanatiza as pessoas. Então hoje eu posso dizer para você que eu sou um pastor preparado por Deus. Eu não fui preparado em banco de faculdade de teologia. Isso não prepara ninguém, absolutamente ninguém. Quem prepara é o próprio Deus, quem prepara é o Espírito Santo. Então quando eu falo hoje, quando eu prego hoje, eu não falo por teoria, eu falo por experiência própria. Amém? Então a palavra diz aqui, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer, você está aqui, hoje você é uma pessoa convertida, hoje você é um cristão, porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. Ou seja, Deus te predestinou para isso. Diga glória a Deus. As igrejas não creem nisso. Você sabe o que a igreja evangélica diz? Isso é heresia. Não, é o homem que aceita Jesus. Por isso que você vê, quase 100% dos crentes dizem assim, aceita Jesus, irmão. Irmão, você tem que aceitar Jesus. Irmão, aceita Jesus. Achando que isso é uma decisão do homem. Achando que é a pessoa que toma essa decisão. Está aqui na Bíblia. Chamado segundo o propósito de Deus. Foi Deus que te chamou, foi Deus que me chamou. Agora, vamos ler outra vez o versículo 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou ou não predestinou? E como é que ele diz que é heresia? E como é que a pastorzada aí fora, quando fala de predestinação, diz, irmão, não se meta com isso não, que isso é heresia. Às vezes a pessoa, coitadinha, querendo aprender, pastor, eu estava lendo aqui em Romanos, fala que Deus só chama aqueles que ele predestinou. Irmã, esquece isso aí. Vai lá para Mateus, vai ler lá os milagres de Jesus. Isso aqui tem muita heresia sendo usada com isso aqui. Porque ele não sabe falar, ele não sabe explicar, ele não sabe proclamar a verdade de Deus. Mas está aqui. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quer dizer que Deus só chama, primeiro, segundo o seu propósito. E quem são os que ele chama segundo o seu propósito? Aqueles que ele predestinou. Chama, justifica e glorifica. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Normalmente os pastores, eles usam esse versículo aqui, separado do contexto. Que diremos, pois, às vistas destas coisas? Está vendo? Que coisas? Que coisa ele está se referindo aqui? Que você foi chamado segundo o propósito de Deus, que Deus te conheceu de antemão,
que Deus te conheceu desde antes da fundação do mundo, quando Ele te criou nos céus, a imagem e semelhança dEle, como um ser espiritual, que foi Ele que te predestinou, que por você ser um predestinado, Ele te chamou, Ele te justificou e Ele te glorificou. Então isto aqui são desígnios de Deus. Este é o plano estabelecido por Deus desde os tempos eternos e que vai se manifestando a cada dia na terra. Essa é a verdade da Bíblia. Olha, às vezes, um predestinado pode estar dentro de um presídio, às vezes está lá dentro de uma prisão, matou, roubou, esfolou, fez tudo que não presta. Mas por ele ser um predestinado, quando chega o tempo de Deus, o Senhor o chama. Quantos eu conheci que se converteram dentro de um presídio? Eu conheci um homem. Esse homem, chefe de uma das maiores quadrilhas do Nordeste, matou muita gente. Um bandido frio, implacável. E a mãe dele frequentava a igreja e dizia: meu filho, aceita Jesus. Quanto mais mandava ele aceitar Jesus, mais ele matava gente. Ele disse para mim: pastor, eu perdi a conta das Bíblias que eu queimei na minha casa. Eu ficava com tanto ódio quando eu via minha mãe falar isso. Tem que aceitar Jesus, tem que... Eu pegava todas as Bíblias que tinha em casa, botava querosene e tocava fogo. Eu odiava a igreja, eu odiava a Bíblia. Eu disse: como é que você hoje está convertido? O que aconteceu? Ele disse: olha, eu fui condenado a 40 anos de prisão. 40 anos. Eu conheci esse homem dentro do presídio, lá em Recife. Nós fazíamos um trabalho no presídio, e Deus foi tão bondoso, foi tão maravilhoso essa época, que Deus fez com que nós fôssemos ao juiz criminal, e o juiz autorizou que todos os domingos nós levássemos um grupo de presos para assistir o culto da manhã na igreja. Ele disse: olha, agora a responsabilidade é sua, viu, pastor? Se houver uma fuga, se houver um problema, quem vai responder é o senhor. Porque o senhor está dizendo que tem gente convertido. Tem, mas tem mesmo. E como eu já conhecia muita gente lá dentro, e tinha um rapaz, ele hoje mora em Natal, e ele dizia: pastor, tem uns aqui que finge estar convertido, mas eu conheço todo mundo. Então na hora de fazer a lista, eu vou dizer para o senhor: esse pode, esse não pode, esse é de confiança, esse não é de confiança. E ele me ajudou muito. Nunca teve um problema. Nunca teve. Todos os domingos nós alugávamos uma Topic, mandávamos ao presídio, tinha a lista autorizada pelo juiz, trazia, eles assistiam um culto, depois do culto almoçavam comigo, com a minha esposa, com meus filhos, nós almoçávamos todos juntos na igreja e tínhamos até 3 horas da tarde para devolvê-los ao presídio. E no meio estava este homem. E eu perguntei a ele: como é que isso aconteceu? Ele disse: olha, pastor, eu preso dentro dessa penitenciária, e na minha cela tinha um preso que ele tinha uma Bíblia. E ele ficava lendo a Bíblia. Eu dizia para ele: olha, você lê a tua Bíblia para lá. Nunca nem mostre ela para mim, porque senão eu mato você e rasgo a Bíblia. Ele respeitava, ele virava de costas, ficava com a Bíblia dele, ficava na minha. Aí se um dia esse preso morreu, teve uma morte súbita, um infarto fulminante, eles aí levaram o preso. Ele disse: eu fiquei 2 noites sozinhos. E eles: pastor, uma noite, eu sou acordado no meio da noite, alguma coisa me acordou, e aquela inquietação, e uma coisa forte mexendo comigo, e aquela ansiedade, aquela coisa, e uma voz dizia: pega a Bíblia e lê. Pega a Bíblia e lê. Eu dizia: mas eu sempre odiei Bíblia, eu sempre queimei Bíblia, eu sempre rasguei Bíblia. Como é que agora eu vou pegar a Bíblia e estava a Bíblia lá do preso que tinha morrido? Ele dizia: eu pego a Bíblia, não resisto. Pego a Bíblia, começo a ler, e daqui a pouco eu caio prostrado de joelhos, orando ao Deus da Bíblia, orando ao Deus Todo-Poderoso. Se converteu dentro de um presídio. E foi esse rapaz que escreveu uma carta para mim, quando nós tínhamos um programa de rádio em Recife, pedindo para que nós fôssemos pregar esse Evangelho da Graça no presídio.
Esse pastor, eu ouvi o teu programa e agora eu entendi porque é que eu me converti aqui dentro. Não precisou ninguém mandar eu aceitar Jesus, ninguém ficou forçando a barra, o próprio Deus agiu na minha vida. Eu creio na soberania de Deus, eu creio na predestinação. Por isso que eu disse, pode estar dentro de um presídio. Às vezes um predestinado de Deus pode estar no vício da bebida, no vício das drogas, pode estar frequentando macumba, umbanda, candomblé, pode estar na idolatria, devoto de imagem, devoto de santo, pode estar dentro das correntes, enganado, ludibriado, manipulado, roubado. Às vezes, até perseguindo a igreja, às vezes até escarnecendo da igreja, escarnecendo de Deus. Eu era um. Eu dizia assim, jamais na minha vida eu serei um crente. Eu zombava dos crentes. Tinha uma igreja perto da minha casa, perto da casa do meu tio, em João Pessoa. E à noite, quando tinha culto, a gente ficava um grupinho de rapazes na esquina, e a gente pegava pedras e jogava em cima do teto da igreja para perturbar o culto. Quantas vezes comprava aquelas bombas de São João, né? Desse tamanho assim, aquela que rasga a lata, isso mesmo. Aí a igreja lá, o culto correndo, né? E a gente chegava lá de mansinho e jogava assim na entrada da igreja. Imagina a perturbação que era isso na igreja. Aquela explosão violenta dentro do templo. Quantas vezes fiz isso? Eu dizia, sou católico e vou morrer católico. Olha onde eu estou hoje. Glória a Deus. Hoje eu sou um pastor. Eu pergunto, fui eu que mudei? Não. Eu não mudei nada. Foi Deus que me mudou. E por que Deus me mudou? Porque tudo isto já estava nos desígnios predestinados de Deus. No tempo de Deus se cumpriu. Volte lá em Provérbio. Vamos voltar lá. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Aleluia. Os passos do homem são dirigidos por quem? Pelo Senhor. Como poderá o homem entender o seu caminho? Como é que pode entender o seu? Alguma vez na tua vida, você imaginou que você estaria aqui numa igreja como esta? Nunca. Nunca você imaginou isso. Você está aqui. Você já parou para pensar, não? Puxa vida, eu nunca imaginei estar ouvindo uma palavra dessa. Nunca imaginei estar na Cristo é Vida. Nunca imaginei estar diante do pastor Carlos Magno. Estou eu aqui. Está aqui, ó. Como poderá o homem entender o seu caminho? Eu quero lhes falar de um homem que foi predestinado por Deus. Eu quero lhes falar agora de um homem que durante toda a sua existência, ele viveu fanatizado pela religião dos homens, fanatizado, obcecado pelas tradições religiosas. Um homem que odiava a igreja de Jesus Cristo. Um homem que tinha poder e consentia na morte dos cristãos, mas este homem era um escolhido de Deus. Este homem era um predestinado de Deus. O desígnio de Deus para a vida deste homem era que este homem, apesar de tudo que ele viveu, apesar de tudo que ele fez de errado, ele seria o maior dos apóstolos. Deus já havia decretado que seria este homem que iria ouvir da boca do Cristo ressuscitado o evangelho para a sua igreja. Que coisa, hein? Quem é que imaginaria isso? Quem poderia, em sã consciência naquela época, pelo menos supor que Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja, o homem que mais prendeu gente, o homem que mais matou cristãos, seria o maior dos apóstolos? Quem poderia imaginar? Ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 26. Porque eu quero primeiro mostrar como é que esse cara procedia, viu? Atos capítulo 26. Versículo 9 em diante. Ele contando ao rei Agripa
Ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Ele consentia, ele autorizava que matasse os cristãos. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Olha como esse homem era mau, como esse homem era perverso. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Olha o que esse homem fazia. Olha o que ele conta aqui. Um pouco antes, quando ele foi preso, né? Quando ele havia sido preso, quando ele era espancado pelos judeus, no capítulo 22 de Atos, versículo 3 em diante, ele diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Agora, volte um pouco atrás, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que você vai ver como é que os desígnios predestinados de Deus vão se cumprir na vida deste homem. Capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pelas mãos, levaram-no para Damasco. Muito bem, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo.
Viu como os desígnios de Deus se cumprem? Pode estar onde estiver, pode ser o que for. O maior perseguidor que a igreja já teve. Nada agradava mais a Saulo do que perseguir a igreja, porque ele achava que a igreja era errada. Ele achava que os ensinamentos de Jesus eram contrários a Deus. Ia de encontro aos fariseus. Ele era um fariseu, ele era um fanático religioso. Como existe hoje. A maioria das pessoas hoje que se dizem cristãs não passam de fanáticas religiosas. Ou estou falando alguma bobagem aqui? São fanáticos. Cada um defende a sua denominação. Você quer ver uma coisa? Você chega para uma pessoa e diz assim: o irmão é o quê? O que é que ele responde? Dependendo do que ele for. Batista. E você, irmão? Assembleiano. E você? Presbiteriano. Quer dizer que não existe mais cristãos. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus foram chamados de cristãos. Foram chamados de seguidores de Jesus. Hoje o sistema religioso perverso, que era como o sistema religioso a quem Paulo servia naquela época, está aí hoje. Fanatiza as pessoas. A pessoa tem que defender a bandeira da denominação. Ela tem que defender o que aquela denominação prega. Não quer saber se está de acordo com a Bíblia, se está fora da Bíblia. Ela se torna uma fanática religiosa. Não é essa a imagem de hoje? Era isso que esse homem aqui era. Eu era um fanático religioso, irmão. Eu era um fanático religioso. E cada vez eu fui me tornando mais fanático. Eu cheguei ao ponto de ficar contra meu pai, contra minha mãe. Eu não ia mais na casa do meu pai e da minha mãe. Raramente eu ia. Porque o meu líder espiritual dizia: olha, seu pai é contra a igreja, né? Quando eu fui da seita do reino do diabo. Sabe? Eu agora não digo mais o nome, eu digo assim: o reino do diabo. Quem quiser que procure saber qual é. Quando eu fiz parte da seita do reino do diabo, então o meu líder espiritual dizia assim: uma vez eu fui cometer a insensatez de comentar com ele que meu pai era contra, que meu pai dizia que ele era um estelionatário, que ele era isso, que ele era aquilo. Olha, evite na casa do seu pai e da sua mãe, porque a Bíblia diz: não pode haver comunhão da luz com as trevas. E eu criei nisso. Não ia mais na casa do papai e da mamãe. E nas poucas vezes que eu ia, quando meu pai sempre falava, meu pai sempre dizia, mas como é que você é um rapaz tão inteligente? Eu coloquei você nos melhores colégios. Puxa vida, como é que você não enxerga que você está dentro de uma arapuca? Como é que você não enxerga que esse homem é um patife espiritual? Eram as palavras do meu pai. Olha, eu dizia: está amarrado, o senhor está cheio de demônio. Quantas vezes eu disse isso? O senhor está amarrado, o senhor está cheio de demônio. E ficava com tanta raiva que virava as costas e ia embora. Aí passava outra temporada sem ir. Era o que acontecia com esse homem aqui, ó. Mas, graças a Deus, que eu sempre fui um predestinado de Deus. No tempo de Deus, Deus me resgatou. Como resgatou este homem. Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não fui eu que vim, não fui eu que decidi, não fui eu que tomei atitude. E é interessante, né? Deus chama quando você menos espera. Saulo nunca sonhou que naquela viagem para Damasco, que ele ia com a autorização dos principais sacerdotes para prender gente, arrebentar gente, matar gente que cresce em Jesus. Ele nunca imaginou que naquela viagem ele teria um encontro com Deus. E teve. E teve um encontro com Deus. E foi a partir desse encontro que ele se transformou no maior dos apóstolos. Ou melhor, Deus o transformou no maior dos apóstolos. Quem imaginaria uma coisa dessa aqui? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Você está recalcitrando contra os aguilhões. Você agora vai ter que se render à minha voz. Você agora vai ter que se render a mim. Você agora vai ter que crer que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o Soberano, que sou eu que mando, sou eu que faço. Ninguém pode frustrar os meus planos e você é um filho meu. A partir de hoje eu te dou vida outra vez. Aleluia. E esse homem reviveu.
Amém, irmãos? Amém? Então creia que Deus é soberano. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia que Deus está no controle da tua vida. Não tema, não tenha medo, sabe? Não se assuste com nada nessa terra. Você não está aqui no mundo entregue à tua própria sorte. Há desígnios predestinados de Deus para a tua vida, que nada nem ninguém nesse mundo pode impedir que eles se cumpram em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória do Deus Eterno. Aleluia!